Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje é dia 20 de outubro, quinta-feira. Mercado rolando aí, estou gravando esse vídeo aí por volta das 2 da tarde. Antes de ir para os trades do dia, eu queria comentar uma estratégia que eu venho usando aí já faz umas semanas, que eu tenho tentado otimizar ela, que seria o gráfico de range bar. O gráfico de range bar, na verdade, é um gráfico atemporal, ou seja, ele não está relacionado com um tempo de 5 minutos, 10, 15 minutos. Ele está relacionado somente com um intervalo de oscilação pré-determinado. Por exemplo, se eu determino que o candle, se eu determino que o intervalo para cada formação de candle seja 100 pontos, a cada máxima e mínima do candle ele vai ter 100 pontos. Ou seja, todos os candles têm o mesmo tamanho entre a máxima e a mínima, né? E na verdade, por que eu estou usando esse tipo de gráfico? Na verdade, eu queria tentar conciliar um gráfico em que o stop técnico seria igual ao stop por pontos. Muitas vezes a gente tenta usar um stop por pontos, porém o candle é muito longo, aí a gente quer usar um lote maior e fica com medo de usar um stop ideal técnico, acha que está muito distante da entrada, acaba usando um stop por pontos. Então eu queria dar um jeito de unificar os dois, fazer um stop técnico e stop por pontos iguais, e a forma que eu encontrei foi utilizando o gráfico de range bar. Range bar, esse gráfico foi idealizado aí por um brasileiro em 95, o nome dele é Vicente Nicoleles, ele que inventou esse tipo de gráfico. Eu tentei contactar ele por e-mail, eu não consegui achar o e-mail correto, o e-mail que me passaram, o e-mail estava voltando. Eu queria conversar com ele a respeito dessa estratégia, se existe algum tipo de indicador que ele associa a esse tipo de gráfico e tal. Mas eu não consegui contato, enfim, vou ver se eu consigo nas próximas semanas falar com ele ainda. E aí, na verdade, esse gráfico ele é semelhante ao gráfico de Renko, né? Quem usa o gráfico de Renko bar também conhece como funciona. A única diferença é o seguinte, o gráfico de Renko é o seguinte, por exemplo, se eu determino o gráfico de Renko, cada tijolo seriam 100 pontos, então a cada 100 pontos a favor dessa tendência, ele me faz a formação de um tijolinho. Ou seja, a diferença entre a abertura do candle e o fechamento são 100 pontos, correto? Esse é o Renko. Qual que é a diferença do range bar? O range bar é o seguinte, a cada 100 pontos, por exemplo, ele me forma um candle. Por exemplo, supondo que esse fechamento seja 55 mil, por exemplo. Aí o mercado cai para 54.970 e depois sobe para 55.070. Ele vai me formar um candle de 100 pontos entre mínima e máxima. No caso do Renko, ele não me forma esse candle. Por quê? Porque a diferença entre o fechamento e o fechamento desse, ainda nesse caso, no meu exemplo, estaria 70 pontos, não estaria 100. Você entendeu? O Renko, então, ele não formaria um candle. O range bar, ele forma um candle. Por quê? Porque ele já deu uma mínima aqui de 30, uma máxima de 70, formou um candle de 100 pontos. Então, o Renko ele desconsidera essa oscilação, ele só consideraria caso a diferença entre esse fechamento e o próximo fechamento, por exemplo, aqui se fosse 100 pontos, aí o Renko ele vai formar um tijolinho. Mas no caso do range bar não. No caso do range bar, a partir do momento que ele já deu 30 pontinhos para baixo e dá 70 para cima, ele já vai me formar um candle. Enfim, eu não estou aqui para falar do Renko, estou aqui para falar desse range bar que eu tenho utilizado há algumas semanas. Esse é um jeito que eu consegui, conforme eu falei
unificar essas duas estratégias de stop por ponto e stop técnico, né? E aí eu tenho utilizado uma estratégia de 1:2. Eu arrisco, atualmente eu tenho usado candles de 50 pontos para ganhar um médio de 100 pontos. Por que o médio? Porque eu faço uma parcial com 50, uma parcial com 150, dá um médio de 100. Então eu arrisco 50 para ganhar 100, 1:2, tentando fazer uma estratégia de scalp, isso principalmente operações de scalp. O problema que eu tive com esse tipo de estratégia, na verdade, foi um problema meio operacional. Por quê? Porque esse tipo de gráfico acaba puxando muita banda e consumindo muita memória do meu computador, e o profit acabava travando. Então o pessoal da Anelógica ficou mais de 3 horas um dia desse no meu computador, tentou modificar algum parâmetro interno da plataforma para ver se conseguia otimizar, e realmente eles não conseguiram. Ou seja, então minha plataforma, a partir do momento quando o mercado está com muito volume, por exemplo, num gráfico, num candle de 1 minuto, às vezes pode ter 3 barras para mim. Num intervalo de 3 minutos pode ter 3 barras, por exemplo, para mim. 3, 4 barras em 1 minuto, dependendo do quanto o mercado anda. E imagina o profit recuperar todo esse histórico, né? Todo esse histórico de 50 e 50 pontos de barra, o quanto não vai puxar de memória. Então eu estava com um problema sério aí para usar o gravador também, o gravador de tela, porque o gravador de tela estava piorando ainda mais o funcionamento do meu computador. Estava travando muito, eu estava ficando às vezes vendido assim, vendido na história, porque eu, no meio do trade, meu computador travava e eu não sabia que preço estava, não conseguia executar a ordem, acabava que tinha que ligar na mesa. Então eu não sei se o fato do meu computador ter somente 4 GB de RAM aí para girar esse tipo de estratégia influencia ou não, né? Mas o fato é que muitas vezes do dia ele trava a plataforma, e aí eu tenho que acabar desligando alguns outros programas em paralelos que eu deixo, tanto de internet e tal, que eu deixo rodando junto com a plataforma durante o dia, para ver se eu otimizo se eu otimizo o meu sistema, né? Então esse foi um dos motivos aí que eu não fiz muitos vídeos nessas semanas. Eu tenho testado bastante esse tipo de gráfico, bastantes intervalos. Já testei com 50, com 100, 150, 200 pontos, 75 pontos. Já testei com 2 gráficos simultâneos, um de 75 e outro de 150. Testei alguns indicadores juntos, algumas médias móveis, para ver se funcionava. E por enquanto a estratégia que tem mais dado fruto para mim, principalmente para scalp, é essa estratégia de 50 pontos. E em segundo lugar, a estratégia de 150 pontos de stop, para quem não quer ficar operando de uma forma tão frenética, digamos assim, né? Talvez a barra de 150 de stop seja uma barra mais adequada. Vamos lá então. Lembrando que nesse gráfico de range bar a gente não tem como ter candles tipo doji. Por que não tem? Porque o candle ou vai fechar na máxima ou vai fechar na mínima sempre. Porque para ele formar um intervalo de 100 pontos, por exemplo, num candle, ele tem que fechar ou na máxima ou na mínima. Então algumas figuras de price action que acabam chamando mais atenção nesse tipo de gráfico seriam os pin bars, que seriam por exemplo, martelo enforcado, esse tipo de candle. Seria o bull ou bear 180, e também deixa eu ver se tem aqui o dark cloud, né? Seria esse aqui, tanto aqui na venda como aqui um sinalzinho na compra. Na verdade, então os sinais mais comuns nesse tipo de estratégia são esses sinais aqui, ó, que eu assinalei.
Pin-bar tem bastante pin-bar. Bastante pin-bar. É um sinal muito interessante. Opa, aqui não é. Mas é um sinal bem interessante. Deixa eu ver se eu... Aqui um outro pin-bar. Aqui outro. Às vezes falha, às vezes não. Aí tem um critériozinho para usar. Não é em qualquer sinal desse que dá para fazer a entrada, né? Obviamente. Porque imagina, oscilação de 50 pontos, cada 50 pontos que eu estou usando formar um candle. Imagina a quantidade de sinal falso que também não tem no índice, principalmente, né? Eu tenho usado por dólar também isso aí, mas o dólar eu vou deixar para fazer outro vídeo posteriormente explicando. Mas a gente observa algumas entradas aqui, um bear 180, aqui dois sinais de força compradora, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui interessante. Agora deu uma parada, né? Enfim, esse sinalzinho aqui bem na média de 200, ó, ele me dá um pin bar, né? Ele tenta, a força vendedora tenta continuar a tendência de queda e logo em seguida já me dá um candle de força, né? Então, outro sinal interessante aí para price action. Na verdade, então, eu tenho substituído o gráfico de minutos. Eu ainda observo em outra tela que eu tenho o gráfico de 15 minutos do índice e de 60, porém o meu gráfico operacional principal é o gráfico de range bar, né? Esse gráfico de range bar vamos lá, me possibilitou fazer algumas operações hoje pela manhã. Eu coloquei aqui para vocês verem, não sei se no vídeo vai ficar claro, mas tem umas flechas aqui, ó, que são minhas operações. Então, na verdade eu fiz hoje 3 operaçõezinhas só. Fiz só 3 operaçõezinhas até 10h30 da manhã. Fiz uma operação as 3 certas, né? Eu faço uma operação com 10 contratinhos, 5 eu saio com 50 pontos, os outros 5 eu espero ver se bate 150 pontos. A partir do momento que eu saio a primeira parcial, meu stop já vai para o break-even, ou seja, meu stop restante já vai para o zero. Eu não perco mais na operação. E aí com o objetivo de pegar 100 pontinhos no médio, né? Então vamos lá para minhas entradas de hoje. O mercado vem numa tendência de queda logo no começo do dia, deu um sinal bem interessante aqui na média, só que observem, olha o horário do dia, das 9 às 9h03, olha a quantidade já de candle que já se apresentou. Por quê? Porque no começo do dia não tem muita liquidez, né? Então para ele oscilar 50 pontos, qualquer lotezinho aí que agride o mercado, ele vai movimentar facilmente. Então às vezes eu não confio muito nesses sinais no começo do dia, porém uma venda bem na média aqui com esse sinal, foi um sinal bem interessante, né? Olha esse sinalzinho aqui de Bullset 80, né? A minha primeira entrada, então o que aconteceu? O mercado fez essa queda no início do dia, deu um suportezinho que virou resistência aqui, que eu marquei logo no começo da manhã. O mercado ele vem para essa mínima e volta exatamente nessa resistência, antigo suporte. Eu faço uma venda logo perdendo a mínima desse candle range bar. Eu vendo sempre 5 pontos na mínima, 5 pontos abaixo da mínima do candle, e meu stop é 5 pontos acima da máxima do candle. Seria um stop bem técnico mesmo, né? Um stop de 50 pontos, ou seja, na verdade a minha barra tem 40 pontos. Essa barra tem 40 pontos. Por quê? Porque 5 pontos eu entro abaixo da mínima do candle formado e 5 pontos acima eu stop. 40, 5 para cima, 5 para baixo, 5 para baixo, 5 para cima, dá 50 pontos. Fiz uma entrada aqui, saiu uma parcial aqui com 50 pontos. O mercado ele rebotou na média aqui, eu fiquei com medo do mercado voltar e pegar no zero.
eu acabei saindo o lote inteiro com 50 pontos, ou seja, fazendo R$100. Mas na verdade, se tivesse um pouco mais de disciplina, deixaria o meu stop no zero e o restante eu conseguiria fazer 150 pontos, ou seja, um trade de R$200. Mas tudo bem, primeiro trade do dia, o objetivo é sempre, como eu digo, fazer uma gordurinha aí para ganhar confiança. O segundo trade do dia foi já nesse sinal. Eu estava esperando já um pullback dessa onda aqui, justamente pensando nessa possibilidade. Então eu esperei dar um sinal nessa região abaixo do 100. Ele me dá um sinal aqui por volta de 0,90. Eu faço uma entrada aqui, ó. Faço uma entrada aqui parcial com 50 pontos. A outra parcial eu saí com 85, se eu não me engano, porque tinha um lote grande no 50 e no momento, como não estava chegando na minha ordem, eu baixei 15 pontinhos, mas não tem problema algum. A estratégia deu certo nessa região. E o meu próximo e último trade foi exatamente no pullback dessa onda anterior de novo. A ideia é de novo fazer essa configuração. Eu faço uma compra nessa região de VWAP, 50 pontos aqui, e aqui na verdade eu tentei pegar 150 que estava mais ou menos nessa região, o mercado não chegou, deu um candle perigoso aqui para quem está comprado, rompimento desse candle, eu saí como resto da minha operação. Reparem aqui, ó, o pin bar que ele dá bem no VWAP, ó, dá um pin bar bem no VWAP. Aí uma operaçãozinha aí de mais de 100 pontos também, mas essa eu não fiz já, fiz só 3 operações. Mas essas são operações de tiro curto, são operações que eu estou tentando ainda otimizar, mas eu acho interessante dividir aí com o pessoal que está acostumado a só olhar gráfico aí de 1 minuto, 2, 5, que na verdade existe outros tipos de gráfico, né, e outras maneiras de olhar o mercado. E esse tipo de gráfico de range bar em momento de consolidação é muito interessante, porque, por exemplo, se eu utilizar um gráfico de range bar de 300 pontos ou 250 pontos, às vezes o mercado pode ficar 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, sendo que o candle não se formou ainda. Por quê? Porque não concluiu ainda 250, 300 pontos. Então a gente percebe nesse momento que está tendo uma consolidação forte. E aí, o gráfico de 1, 2, 5 minutos dando um monte de sinal falso, o gráfico de range bar, na verdade, ele nem se conclui, mostrando que realmente está numa consolidação. O que eu quero mostrar com isso? Que se eu usar um gráfico de range bar com pontos acima aí de 150 ou 150 para cima, a gente consegue escapar de muitos momentos de consolidação do mercado, de sinais falsos, né, para quem opera gráfico temporal. Bom, mas é isso aí. Eu vou tentar falar ainda com o Vicente, tentar um contato com ele para conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Tem muito material na internet sobre isso, principalmente americano, muita gente que usa já. No Brasil eu não vi ninguém utilizando, apenas Renko, né? Mas esse tipo de gráfico eu achei mais interessante que Renko, porque ele fornece muitas entradas, muitos pullbacks certeiros e entradas contra tendência também. Principalmente para scalp, então coisa que o Renko não fornece. O Renko, para quem opera sabe, é um pouco mercado mais tendencial, para quem gosta de fazer trade following, essas coisas, mas esse tipo de gráfico de range bar é um pouquinho mais, eu acho um pouquinho mais dinâmico. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar o desempenho do meu computador. Eu não consegui gravar os vídeos dos trades de hoje, justamente por motivo que eu mencionei, mas eu vou ver se eu consigo otimizar o sistema, tentar de alguma maneira fazer com que o Profit funcione melhor. O pessoal da Neológica ainda está pensando em como que eles vão poder me ajudar nisso, mas é isso aí. Quanto menor for o intervalo que eu usar nesse tipo de gráfico, maior quantidade de candles, maior a base de dados que vai puxar o Profit e maior a memória física que vai necessitar.
Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí no canal. E boa quinta-feira a todos. Abraço.